apagou, apagou tudo e reiniciou. Mas estamos aqui já, 19 horas e 19 minutos. Já vamos dar início à nossa mentoria. Apagou tudo aqui, gente, no computador. Na hora que eu ia começar, apagou tudo. Já De... libera para mim, Michel, a configuração de eu silenciar aqui as pessoas, liberar aqui para mim. Eu ainda não sei como é que faz isso. Não sei como é que faz isso, mas vamos que vamos. Calma aí. Pessoal, por gentileza, antes de iniciar a aula, fechem seus áudios. Tem gente com áudio aberto, por favor. Hoje o dia foi punk. Eu não sei quem está mais cansado, eu ou a Padilha. Você o quê? Você o quê? Eu ou a Padilha está mais cansado. Final de ano, acabando os estágios, as análises. Meu A gente está Deus. tudo assim, ó. Por favor, fechem seus áudios, por favor. Atenção, por gentileza, fechar os áudios. Tem mais um aberto, Michel. Acho que você vai ter que fechar manualmente. Não está aparecendo para mim. Não É está o áudio da aparecendo. Regina. Regina. Regina, ative o mudo. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria das segundas-feiras. Freud tinha a reunião de todas as quartas-feiras, né? Que ficou famosa. Essa reunião dele de todas as quartas-feiras. E nós temos o a nossa mentoria todas as segundas-feiras. Deixa eu ver um negócio. O que sumiu aqui agora? Voltei. Depois de muitas mensagens, depois de muitas situações, depois de muitos pedidos, nós vamos fazer essa mentoria de hoje. Eu já tenho, eu já tenho alguns anos na psicanálise e lidando não só com psicanálise, tá? Eu sou amante da frase de Jung, né? Conheça todas as técnicas, todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre-se, quando você for tocar uma alma, você é apenas uma alma. Quem assiste às aulas do Mente Renovada, tanta formação, tantas mentorias de segunda-feira, entende que eu uso as técnicas, as teorias, eu uso principalmente o meu pilar, a psicanálise, sou freudiano. Na nossa escola a gente estuda Freud, Melanie Klein, Bion, Jacques Lacan, Ana Freud, Winnicott. Estudamos vários teóricos, várias escolas de psicanálise. Hoje eu estou fazendo aqui pelo Zoom, gente, e abri também meu Instagram. Tá ao vivo ali pelo Instagram, tá? O meu Instagram, @psicanalista.michelsilva. Não sei se eu vou deixar salvo no Instagram, não, mas estou ao vivo no Instagram, tá? Então, eu uso todas as teorias técnicas, eu uso TCC, terapia cognitivo comportamental,
eu uso Gestalt, eu uso terapia do esquema, terapia do apego, eu uso todas as melhores ferramentas que estão aí à nossa disposição para poder ajudar os nossos pacientes, para poder ajudar os nossos alunos, tá? E tem surgido muitas dúvidas, tanto por psicanalistas, terapeutas de outras abordagens, tá? Muitas pessoas, eu já fui chamado várias vezes para poder resolver vários problemas como esse, que eu vou falar essa noite, que eu vou bater essa noite, porque tantos terapeutas que começam um processo terapêutico com um paciente, tá? E o ID, o inconsciente, é o maior tesouro que todo ser humano tem, mas tem muitas pessoas aí que são psicanalistas ou terapeutas, eu vou falar a verdade, são medrosos, são mal formados, tá? E tem medo de trabalhar com o inconsciente e muitas vezes, quando não tem medo, se acham demais, trabalham com abertura e fechamento do ID de forma errada. Pode falar, doutora Diana. Só lembrando que a má formação não é do que a gente forma, tá, gente? Não. São pessoas de outras instituições que vêm para fazer as análises dos estágios aqui com a gente. Isso. Então, o inconsciente é o maior tesouro que o ser humano tem. E tem muitas pessoas sem responsabilidade, tá? Tem cursos aí de 6 meses, tem cursos aí que cobram R$ 499 e vai todo mundo, depois vem parar aqui, e porque não ensinam o fundamento da psicanálise para as pessoas. Não ensinam o que é psicanálise. Eu sempre falo, aqui no Mente Renovada a gente não banaliza, não vai poder falar que nós não ensinamos, que aqui não tem aula, que aqui as pessoas não estudam, tá? Então, vamos que vamos. Qualquer dúvida você pode mandar pelo chat aí. Não sou detentor de todo o conhecimento, não sei de todas as coisas, mas eu tento sempre dar o meu melhor, tá? Boa noite, a Bia, Ana Lúcia, doutora Diana está aí, Kelly, Márcia, Jussara Budiniak, Raqueline Pires, Regina, Sebastiana, Daniela Padilha e Thiago Cunha. Vamos ver quantos vão ficar aqui até o final, tá? Eu até falei, eu falei sábado na nossa aula presencial lá em Queimados. Hoje, ativo, nós somos quantos alunos, ô Diana? Por gentileza, hoje ativos. 70. 70 alunos ativos hoje. Tem Desculpa, 12, 79. 79 ativos. Tem 12 alunos aqui na aula. Vamos levar em conta que tem pessoas que estão trabalhando, pessoas que têm compromisso, eu tenho pessoas que fazem outros cursos às segundas-feiras, mas que depois assistem. Mas olha só, com 79 alunos, não era para nós termos só 12 pessoas aqui assistindo. 12 para mim são os guerreiros, são os melhores, tá? Que no final vai bater 7, 8 pessoas, porque as pessoas cansam, vão desistindo, tal. Aí depois de começar a trabalhar com o inconsciente, ninguém vai poder falar que doutor Michel, que doutora Diana, doutora Padilha, que o Mente Renovada não ensinou. Essa é uma das aulas, uma das mentorias mais importantes que eu vou dar essa noite, porque tem surgido muitos problemas. Pessoas não estão sabendo trabalhar com o inconsciente das outras, tá? Lembre-se, inconsciente é o maior tesouro que o ser humano tem, tá? E vamos lá então. ID, a chave terapêutica. Abertura e fechamento do ID no processo terapêutico, tá bom? Introdução. O processo de abertura e fechamento do inconsciente. Introdução. O processo e abertura do fechamento do ID. Eu não preciso aqui, eu vou dar uma recapitulada. Porque todos que estão aqui são psicanalistas formados, são psicanalistas em formação e futuros psicanalistas. Freud dividiu a psique humana em 3 instâncias: id, ego e superego. O id, a parte mais profunda que tem no cérebro humano, onde fica guardado todos os traumas,
todas as alegrias, todas as tristezas, todas as angústias, fica ali no inconsciente. Ego é a consciência que o ser humano tem. É aquilo que é acessível, tá? O inconsciente, ele não pode ser acionado rapidamente. Ele não é acessível, o inconsciente, só com ferramentas que te levam até ele. O superego é o juiz, né? É a moralidade, fica no meio, o juiz fica no meio, o superego, equilibrando, né? O inconsciente e a consciência são as instâncias que Freud separou a psique humana. Então, na psicanálise, o id é o núcleo do inconsciente, carregado de impulsos primitivos e desejos que governam boa parte do comportamento humano. A primeira coisa, e você que é psicanalista, e você que é futuro psicanalista terapeuta, você tem que entender isso. O inconsciente, ele é carregado de impulsos e primitivos. Desejo que governam boa parte do comportamento humano. Você tem que entender que o id governa o seu comportamento, que é terapeuta, psicanalista, o meu comportamento, e governa o comportamento do nosso paciente, do nosso cliente. Não adianta. Eu sempre falo, 80% das atitudes, dos comportamentos, das escolhas que nós fazemos, ele é 80% tomado pelo nosso inconsciente, pelo nosso id. Tá? Então, nós temos que ter essa consciência. O id, ele está em busca do prazer. Ele não quer saber da sua religião, ele não quer saber do seu cargo, ele não quer saber da sua conta bancária. O id é a instância que vai atrás do prazer. O que dá prazer, ele vai atrás. Então, a abertura do id é o processo de criar condições para que esses conteúdos venham à tona, tá? Então, quando você começa um processo terapêutico, uma consulta terapêutica no seu set terapêutico, no seu consultório, ou online, hoje tem muitas consultas online, né? Quando você começa a mexer com as ferramentas que nós te damos, com a ferramenta que você estuda, seja ela a psicanálise com associações livres, seja com mecanismos de defesa, analisando o mecanismo de defesa, seja com interpretação de sonhos, que é um dos pilares da psicanálise, seja com PNL, seja com hipnose, você fazendo visualização guiada, você jogando a pessoa no transe, quando você começar a abrir o inconsciente da pessoa, você está mexendo nos melhores e piores monstros, desejos, loucuras, alegrias, frustrações que estão dentro do ser humano. Então, quando você vai começar um processo terapêutico, e essa aula aqui é uma mentoria para você tomar responsabilidade, como eu. Responsabilidade que o id pertence ao paciente e que nós temos que ter a maior responsabilidade. Nós vamos falar mais disso. Quando você começa a abertura de um inconsciente do ser humano, você começa a mexer em condições, você começa a mexer em conteúdos. E quando você começa a mexer nesses conteúdos que estão reprimidos, que estão sublimados, você começa a fazer com que a pessoa traga à tona tudo aquilo que está guardado. E pode trazer à tona coisas ruins, coisas maléficas, coisas destrutivas. Também pode trazer coisas boas, coisas alegres, coisas construtivas. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Quando você abre um id de uma pessoa, você está libertando as coisas, as melhores coisas que ela tem, mas você também está libertando as piores coisas que ela tem dentro dela. Então, tem que ter essa consciência, tá bom? Agora, enquanto o fechamento do id é essencial para proteger o paciente
e restabelecer a sua estabilidade emocional ao término da sessão. Tem um montão de psicanalista até do Mente Renovada. Hoje eu estou aqui exclusivamente para você. Futuros psicanalistas, filiados do Mente Renovada, pessoas do Mente Renovada, vocês vão ter que sair daqui hoje, nessa mentoria, sabendo a importância da abertura e a importância do fechamento do inconsciente. Vocês vão sair daqui hoje expert em abertura e fechamento de inconsciente. Não basta apenas abrir, fazer com que a pessoa jogue tudo para fora, tudo que ela tem, os piores demônios dentro dela, os melhores dentro dela, e depois mandar a pessoa embora para casa. A pessoa pode surtar, a pessoa pode ter ataque cardíaco, a pessoa pode ter várias complicações, porque a mente, você sabe das doenças psicossomáticas, a mente da pessoa, o inconsciente aberto, faz com que ela tenha sintomas psicossomáticos que viram sintomas físicos. Ataque cardíaco, processo de infarto, pressão alta, glicose. Então, eu e você hoje temos que sair daqui com a maior responsabilidade, que nós trabalhamos com a abertura e inconsciente do ID, mas nós temos, ao término da sessão, restabelecer essa estabilidade emocional, ou seja, fechar esse inconsciente dela. Vai ter situações que nós não vamos conseguir fechar totalmente, mas amenizar, explicar, você possa ser que durante esses dias, até você voltar para outra consulta, você lembre disso, disso, disso. Se der dor de cabeça, você toma um remédio. Se você toma remédio da pressão, continua tomando. Se você toma remédio para glicose, não deixe de tomar. Se faz uso de algum medicamento, então, aí que pior ainda para a gente. Tem que mandar procurar um psiquiatra, quem for preciso, tá bom? Vamos lá. A manipulação do ID exige não apenas domínio técnico, é isso que você vai ter que entender, mas também responsabilidade ética do terapeuta. Porque tem pessoas que são 90% de técnicas e não tem muita teoria. Tem as técnicas, tem as tarefas, eu tento facilitar ao máximo com técnicas e tarefas, mas tem que ter uma responsabilidade. Garantindo que o paciente esteja preparado para lidar com os conteúdos emergentes. Porque na hora que você começa um processo de abertura de inconsciente, os conteúdos começam a emergir. Lembra lá do iceberg, tudo profundo. O inconsciente vai começar a vir à tona, vai começar a emergir, vai começar a aflorar no pensamento da pessoa. Então, além das técnicas de abertura de inconsciente, como associações livres, mecanismos de defesa, interpretação de sonhos, atos falhos, hipnose, PNL, você vai ter que ter responsabilidade para fechar esse inconsciente. Você vai ter que ter responsabilidade. Vamos interagir comigo, vamos aqui no chat. Bota assim, eu preciso ter responsabilidade ao abrir um ID. Pode escrever aí. Eu preciso ter responsabilidade ao abrir um ID. De qualquer pessoa. Você é terapeuta, você é constelador familiar, você é terapeuta floral, você é coach, você tem que ter responsabilidade, porque o inconsciente é o maior tesouro que a pessoa tem. É o melhor tesouro. Se o inconsciente ficar aberto, a pessoa pode correr o risco, vai ficar com o céu aberto, o risco de despirocar, o risco de correr para um suicídio, o risco de falar coisas que ela nem queria falar, sentir coisas que ela nem queria sentir, tá bom? Então, exemplos bem práticos, vai ser tudo bem prático. Exemplos práticos para abertura do ID, tá? Exemplos práticos de abertura e fechamento do ID. Exploração de traumas. O terapeuta conduz o paciente a revisitar memórias infantis reprimidas por meio de perguntas associativas. Você vai associando, vai perguntando da infância, como foi, se houve caso de abuso.
Tem pessoas aqui que não falam, mas tem pessoas que assistiram a aula de abusos sexuais na infância que o ID abriu. Quero eu entender que esses alunos ou esses terapeutas estão falando para os seus analistas do Mente Renovado, estão falando para os seus supervisores que mexeram com eles. E outra coisa que nós precisamos desmistificar, e vamos desmistificar na sociedade, psicanalista formado precisa de terapia. Vamos lá pro... Acho que hoje eu estou calmo. Sei lá, vamos lá. Interage comigo. Bem calminho. Terapeuta ou... Não, cadê? Chat, vamos interagir. Vamos primeiro psicanalista. Psicanalistas formados precisam entender e também precisam fazer análises pro resto da vida. Vocês vão ficar o tempo todo ouvindo o problema dos outros, o tempo todo abrindo e fechando o inconsciente. Quem vai cuidar do seu inconsciente? Quem vai cuidar do seu inconsciente? Você precisa de ajuda. Você precisa ter uma supervisão. Só que a maioria dos psicanalistas formados, eu vou tirar isso aqui do Mente Renovado, só pensam no dinheiro. Você não tem que pensar em dinheiro, você tem que pensar no bem-estar, no seu bem-estar, no bem-estar do seu paciente. Porque a semana que você estiver bem, seus pacientes vão ter o melhor de você. Mas a semana que você estiver ruim, seus pacientes vão ter o pior do seu atendimento. Você vai ter que entender isso, que você precisa de ajuda. Deixa eu voltar com algo aqui rapidinho. Vamos lá. Mas finalizar a sessão reforçando sentimentos de segurança. Exemplo, quando você está ali no processo de abertura de ID, está falando com o paciente, revisitando memórias infantis reprimidas, de abusos, de violência, de tudo. Aí, acabou a sessão, você manda ele embora? Não pode. Você tem que começar a finalizar a sessão reforçando o sentimento de segurança. Mas hoje você está aqui. Hoje quem domina essa criança é você. Hoje quem domina a sua vida é você, não mais o passado. Outra coisa que acontece, sonhos simbólicos. Um paciente descreve sonhos recorrentes. Após analisá-los, o terapeuta auxilia o paciente a guardar o que emergiu em uma metáfora de caixa mental. Nós vamos regravar essa aula de interpretação de sonhos, que eu estou com novos insights. Nós vamos regravar essa aula de interpretação de sonhos, pode ficar tranquilo. Eu estou tendo novos insights, nós vamos fazer novas aulas, com novas tarefas, com novas técnicas, tá? Só seguir aí os nossos grupos no Mente Renovada. Então, a interpretação de sonhos é o pilar da psicanálise. Um dos pilares, mas um dos principais. Porque o que Freud disse? O sonho é uma estrada que leva ao inconsciente. Sonhos recorrentes, sonhos eles são carregados de desejos reprimidos, de desejos sublimados, e nos sonhos, porque você está acordado, está na consciência, você domina a sua consciência, mas a partir do momento que você dorme, você não é mais dono dos seus sonhos. E os sonhos são guardião do sono. Quem não dorme, quem não sonha, não dorme. Então, você conversou com o seu paciente, está com o inconsciente aberto. Você conversou com ele sobre os sonhos recorrentes, sonhos que incomodam ele. No finalzinho, que vai chegando no final da consulta, você não pode mandar ele embora com todos aqueles sonhos que emergiram. Você tem que começar a fechar o inconsciente dele, pegar uma metáfora como uma caixa mental. Agora nós vamos guardar. Agora nós vamos guardar esses seus sonhos e só quem pode mexer neles é você. Você começar a acalmar ele. Pode falar, doutora. Doutor Michel, tem áudio aberto. E o que acontece? Quando você for salvar, vai ficar aparecendo a pessoa que está com o áudio aberto, não vai ficar aparecendo o seu rosto. Deixa eu ver quem está com o áudio aberto. Eu tenho que ver a configuração para você mexer. Thaís. Foi, já fechou. Fechou?
Show de bola. Ativa o mudo aqui também da doutora que entrou. Doutora, boa noite, doutora Tamares. Vamos lá. Outro exemplo. Conflitos no presente. Durante um relato sobre raiva reprimida no trabalho, o terapeuta identifica padrões inconscientes e encerra a sessão com técnicas de relaxamento. Você tem que controlar. O paciente chegou, conflitos presente, falou um montão de coisa do trabalho. Está com uma raiva reprimida. Essa raiva do trabalho abriu o consciente dele de várias outras raivas, de várias outras situações que ele passou, de raivas que ele teve que reprimir, ele teve que guardar, ele não pôde ir para cima, ele não pôde revidar. Aí você pega, acabou nossa sessão, nos encontramos na próxima, ou nos encontramos daqui a 15 dias, ou 20 dias, e manda o paciente embora. Não. Ele veio com raivas reprimidas. Você trabalhou, falou, abriu o inconsciente. Ele gritou, vamos botar ele para gritar. Botar para fora. Aí você vai e manda ele embora? Não, vai embora não. Você precisa fazer um processo, uma técnica de relaxamento. Eu não sei técnica de relaxamento. Vai lá no canal do YouTube, @Clube Mente Renovada. Lá tem técnica de mindfulness. Lá tem técnica de respiração. Só não aprende quem não quer. Alunos, futuros psicanalistas do Mente Renovada, não vai poder falar. Eu não fui ensinado. Não me ensinaram. Não me ensinaram a fazer um processo de relaxamento. Aqui tem. Outra coisa, você que quer as apostilas, só te lembrar, você que quer as apostilas dessas mentorias e dessas aulas que não são da formação, você pode entrar em contato com a doutora Diana Rocha, porque essas apostilas, você pode adquirir com elas, porque são técnicas e tarefas que ninguém tem, só nós. Tá? Então, eu assisti essa aula, estou assistindo essa aula que vai ficar no YouTube. Não sei nem se essa eu vou deixar gravada. Estou afim nem de deixar gravada. Não sei, vamos até o final da aula ver se o meu humor muda, tá? Porque eu quero que hoje vocês apanham para entender de verdade o que é abertura e fechamento inconsciente, que não é brincadeira. Nós estamos lidando com almas, lidamos com vidas. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre-se, quando você for tocar uma alma, você é apenas uma alma. Beleza? Vamos que vamos. Já tenho muita coisa para falar. Perguntas e dúvidas, é só mandar aí no chat, tá? Vamos ver lá o chat lá. Diana não para de rir. A Angelita mandou assim, se não mantivermos nosso equilíbrio emocional, não temos condição de ajudar nosso paciente. É importante fazermos acompanhamento também. Vamos lá. Hoje a pocheira está gostosinha. Definições ampliadas. Abertura e fechamento de ID. A abertura do ID é a criação de um espaço seguro para que os impulsos inconscientes possam emergir. Primeira coisa, vai começar a abrir o inconsciente de alguém. O espaço tem que ser seguro. O seu consultório tem que ser seguro, a sua boca tem que ser segura, o seu ouvido tem que ser seguro. Psicanalista que é fofoqueiro não pode ser psicanalista. Psicanalista não é fofoqueiro. Psicanalista, ele tem que ser o mais discreto possível, tá? Então, criar um ambiente seguro. Esse processo é facilitado por ferramentas que enfraquecem os mecanismos de defesa do ego, como livre associação, regressão hipnótica ou estímulo simbólico. Porque quando a pessoa chega, ela vem toda fechada. Ela tem mecanismos de defesa do ego dela. Aí você tem que ter o quê? As ferramentas, tá? Exemplos adicionais. Exploração de padrões de sons recorrentes. O terapeuta pede ao paciente que relate sonhos recorrentes, aquele sonho que ele sempre tem. Em seguida, utiliza perguntas abertas para explorar símbolos presentes no sonho, como portas, rios ou luzes. Esses símbolos ajudam o paciente a acessar emoções e memórias inconscientes. Outro exemplo, reconstrução de memórias positivas e negativas. Durante a sessão, o terapeuta convida o paciente a descrever uma lembrança feliz da infância e, em seguida, uma situação desafiadora.
Essa alternância de memórias, quando você pega, me fala uma lembrança feliz da sua infância, agora me fala uma situação desafiadora. Permite o quê? Que os conteúdos inconscientes, especialmente aqueles reprimidos, sejam trazidos à tona. Então, quando você começa numa reconstrução de memórias positivas e negativas, você está mexendo com o inconsciente dele. Você está fazendo com que as coisas ruins e boas comecem a emergir, comecem a vir à tona. Aí você já está o quê? Fazendo uma reconstrução de memória negativa e positiva e trazendo o inconsciente dele à tona, tá? Outra coisa, outro exemplo, uso de música para acessar o inconsciente. É válido, é bom também. O terapeuta escolhe uma música, mas aí você precisa perguntar ao paciente. Tem paciente que não gosta de música, tem outros que não liga. Acho que é o padrão do set terapêutico, ele não liga, tá? O terapeuta escolhe uma música instrumental relaxante e pede ao paciente que descreva os sentimentos e imagens mentais que surgem enquanto ouve. Esse método cria um ambiente seguro para a expressão de conteúdos inconscientes. Por quê? Nós temos gatilhos mentais, tá? Gatilhos pode ser uma música, gatilhos pode ser um cheiro, gatilhos pode ser uma voz, gatilhos pode ser uma pessoa. Existem vários gatilhos que acionam o seu inconsciente e você lembra de pessoas, você lembra de coisas, você lembra de viagens, você lembra de cheiro. Às vezes passa uma pessoa perto de você que o cheiro do perfume dela é o mesmo cheiro que alguém que te lembrava. Ou uma pessoa boa, uma pessoa ruim, também usava aquele perfume. O inconsciente pode abrir. Você sabia, psicanalistas, futuros psicanalistas, que às vezes o seu perfume pode abrir o gatilho do inconsciente de algum paciente seu? E esse gatilho pode ser negativo ou positivo? Temos que ter essa consciência. Então, o uso de música também é válido para acessar o inconsciente. Quarto exemplo, perguntas associativas com palavras-chave. O terapeuta apresenta palavras-chave como casa, viagem ou abraço. E solicita que o paciente diga a primeira coisa que vem à mente. Esse exercício estimula associações livres que revelam conflitos ou desejos inconscientes. Tá bom? Vamos ver aqui. Ele vai abrir o inconsciente de todos aqui. Deixa eu beber uma água. E já vou dizer que ele não vai fechar o inconsciente, viu? Já vou dizer que assim que terminar a aula, procurem terapia, porque ele vai deixar aberto e não vai fechar, viu? Vamos ver. Outro exemplo de abertura, nós estamos falando de abertura de inconsciente, eu estou dando os principais exemplos. Existem tantos outros, tá? Desenhos espontâneos. O terapeuta pede ao paciente que desenhe algo que represente como ele se sente naquele momento, sem explicações. Após a atividade, o terapeuta analisa os elementos do desenho junto com o paciente, identificando conteúdos inconscientes expressos de forma simbólica. Essas são algumas maneiras de abrir o inconsciente. Não são as técnicas e tarefas ainda não. Não cheguei lá ainda não, tá? Agora, fechamento do inconsciente, do ID. O que é isso? Consiste em restaurar as barreiras protetoras entre o consciente e o inconsciente, prevenindo que o paciente leve vulnerabilidade psíquica para além do consultório. O que é fechamento do ID? Você vai abrir com várias técnicas, vai abrir e ele vai emergir. Mas você precisa restaurar as barreiras protetoras dele, os mecanismos de defesa do ego. Você precisa fazer com que ele volte à normalidade para que ele não leve para fora do seu consultório a vulnerabilidade. E eu vou te explicar daqui a pouco lá embaixo o que pode ocorrer se ele sair vulnerável do seu consultório. Se ele sair com o céu aberto, despirocado, sair com o inconsciente aberto, o que pode acontecer? Vamos lá? Exemplos. Agora preste atenção bastante nisso. Exemplos para fechar o ID. Você, futuro psicanalista, você que está fazendo estágio, você terapeuta, você constelador familiar,
Psicoterapia breve, seja qual for a técnica, seja qual for o que você usa, qual é a ferramenta terapêutica que você usa, não me importa. Eu quero hoje que você aprenda, continue usando as suas ferramentas, continue ajudando as pessoas como você ajuda, mas tenha a responsabilidade de fechar o consciente dela. Tá bom? Segue aí, vamos lá. Primeiro, metáfora de um cofre mental. O terapeuta guia o paciente a imaginar um cofre, onde todas as emoções e memórias intensas da sessão são guardadas. O cofre é trancado simbolicamente, representando proteção e estabilidade emocional até a próxima sessão. Fecha seus olhos, respira. Respira bem fundo comigo. Solta pela boca, respira. Você vai falando para o seu paciente, respira. Solta pela boca. Agora está aí um cofre na sua frente. A sua mente, pensa com a sua mente como um cofre. Agora, tudo que foi falado, tudo que você colocou para fora hoje, agora nós vamos colocar dentro desse cofre novamente. E esse cofre, nós vamos trancá-lo. Você quer colocar uma senha ou quer chave normal? Se for chave, você vira e guarda. Mas se for a senha, qual a senha que você quer colocar? Vamos lá? Eu vou jogar uma senha, 170924. Essa vai ser a senha do seu cofre? Beleza. Trancou, fechou, ninguém abre. Só quem sabe a senha sou eu e você. Acabou. É a metáfora para ele poder ir embora tranquilo. Correndo o risco ainda do inconsciente ficar aberto. Correndo o risco ainda. Mas com essa técnica você fecha. E te dá menos dor de cabeça, te dá menos problemas, tá? Segundo, reintegração com o ambiente externo. Ao final da sessão, o terapeuta conduz o paciente a observar conscientemente o ambiente que está ao seu redor. Observe as cores, as texturas da parede, o som. E respira profundamente, ó. Vai se conectando ao presente aqui, ó. Estou aqui, você está aí. Comece a se afastar dos estados emocionais profundos que foram acessados aqui durante a terapia. Então, você começa a fazer uma reintegração dele com o ambiente, do ambiente externo para o ambiente presente. Porque quando o inconsciente está aberto, a pessoa está no ambiente externo, ela não está mais em si, ela está no seu inconsciente. Tá? 3. Repetição de frases positivas. Para quem acha que é balela, não, repetir frase é balela. É comprovado pela neurociência, é comprovado pela ciência. Tá bom? Freud diz o quê? O que o Freud diz? Que a fala, que é? O pensamento é o quê? É ação. A fala é também ação. Você tem que prestar atenção. O terapeuta pede ao paciente que repita a frase como: eu estou seguro agora. Eu posso lidar com isso no meu tempo. Essa técnica ajuda a fortalecer o ego e é autoeficácia após acessar os conteúdos do ID. Você precisa trazer repetição de frases. Fala, eu estou seguro agora, eu posso lidar com isso no meu tempo. Quarto, análise de ganhos da sessão. O terapeuta solicita que o paciente identifique o principal aprendizado da sessão e descreva como pode aplicá-lo em sua vida. Essa prática integra os conteúdos trabalhados e encerra o momento de forma estruturada, porque ele vai começar a usar tudo que foi feito na sessão agora antes de ir embora. Então, ele vai estar o quê? Fazendo tarefas, treinando e trazendo o quê? Os ganhos da sessão para ele. Quinto exemplo ou técnica para você fechar o inconsciente. O terapeuta, que é a técnica da ancoragem física, uma técnica da PNL. Ancoragem vem de âncora. Âncora é aquele instrumento que o navio usa para ficar ancorado, parado ali no porto, tá? Então, o terapeuta ensina o paciente a associar um toque no pulso ou uma posição de mão aqui, ó, toque no pulso, ó, ou uma posição de mãos a sentimento de calma e controle. Ou ele aperta, ou ele aperta os dedos, ou fala assim. Eu acho melhor apertar o pulso, ou os dois dedos.
tá? Essa âncora ativada no encerramento da sessão pode estabilizar o estado emocional. A pessoa começa a respirar. Uso de técnica de âncora. Usem essas técnicas, tá? Sexta, ritual de encerramento com respiração profunda. Antes de encerrar a sessão, o terapeuta guia o paciente em 3 ciclos de respiração profunda, sugerindo que cada exalação libera qualquer excesso de emoções que possa estar presente. Então, são 3 ciclos de 3. Libera as emoções que você sentiu. Segundo, pode colocar para fora o que você quiser falar. Terceira, ainda tem alguma coisa te incomodando? Coloca para fora. Foi o primeiro ciclo. Faça mais 2 ciclos de 3. É um ritual de encerramento com respiração profunda. Sétimo, exercício de fechamento do livro. Esse exercício é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Tá bom? Quem sabe a gente faz um exercício do livro no final. Mas vamos lá. O terapeuta sugere que o paciente visualize os conteúdos explorados na sessão como capítulos de um livro, que é fechado ao final da conversa, representando o término simbólico do acesso ao inconsciente. Então, se você aprendeu as técnicas de abrir o inconsciente, você precisa ter as técnicas de fechar o inconsciente. Boa noite, grupo. Daniel, essas técnicas também podem ser usadas em grupo? Sim. Ou aconselhado só no individual? Pode ser usado em grupo também. Não tem problema, não. Tá? Vamos lá. Esses exemplos com abordagens práticas simbólicas ajudam a personalizar o trabalho psicanalítico e garantir a segurança emocional do paciente durante e após as sessões. Perguntas e dúvidas? Perguntas e dúvidas? Não? Vamos lá? Pensamentos psicanalíticos sobre o acesso ao id. Para Freud, o acesso ao id é essencial para desbloquear conflitos reprimidos e iniciar a cura. Contudo, esse processo deve ser gradual e supervisionado, respeitando o tempo emocional do paciente. A mente renovada não inventou a doutora Daniela Padilha como supervisora, não inventou a doutora Diana Rocha como coordenadora geral e supervisora. Ninguém foi inventado, não. Tem que ter. Gradualmente tem que ter supervisão e respeitando o tempo do paciente. O id sendo impulsivo, irracional, não pode ser exposto sem o controle do ego e o suporte do terapeuta. Pensamentos ampliados. A temporalidade do inconsciente. O inconsciente tem seu tempo. O inconsciente não opera sobre a lógica linear do tempo. Ele não tem lógica. Mas está sempre presente, influenciando nossas escolhas e comportamentos. A psicanálise reconhece que acessar o id é um ato de trazer à luz conteúdos que podem parecer atemporais para o paciente, mas que têm um impacto direto em sua realidade atual. O próprio Freud disse isso. É obrigatório. O papel do psicanalista como mediador. O psicanalista, ele age como mediador entre o id, o ego e o superego, ajudando o paciente a dar sentido aos impulsos inconscientes sem que eles o dominem. Essa mediação exige sensibilidade para interpretar símbolos e palavras sem impor julgamentos, permitindo que o paciente se reconecte com sua essência de forma gradual. Tem pessoas que não valorizam até o seu próprio estudo. Tem pessoas que não valorizam nem o seu chamado como psicanalista. Mas o psicanalista, ele é um interpretador de sonhos, um investigador de inconsciente, um mediador, um educador, porque tem ferramentas que você precisa explicar para o seu paciente. Sessões, o que é um mecanismo de defesa, o que é um id, o que é um ego, que não sabe. Você vai ter que, você além de psicanalista, você é um educador também. Tem várias outras coisas que nós usamos e somos como psicanalista que muitas pessoas nem sabem e as pessoas não entendem isso. Terceiro, a resistência como porta de entrada. Resistências não são barreiras.
a serem combatidas, mais sinais de proteção psíquica, tá? Elas indicam que o paciente precisa de um ambiente seguro antes de abrir ao inconsciente. O terapeuta deve respeitar o ritmo do paciente, utilizando a resistência como uma bússola para o trabalho analítico. Não existe... vou botar uma frase aqui. Vamos lá? Vamos interagir. Ó. Não existe ID fechado que não possa ser aberto. Vírgula. Porém, precisa da chave correta. Tem pessoas usando a chave errada para tentar abrir o inconsciente. Tem pessoas usando as técnicas erradas. Tem pessoas sendo a própria chave errada. Eu preciso que você mude esse mindset hoje. Vai na minha. Pega o nosso chip, que vai dar bom para você. Tá bom? Resistência, elas indicam que o paciente precisa de um ambiente seguro antes de se abrir o inconsciente. O terapeuta deve respeitar o ritmo do paciente, utilizando a resistência como uma bússola para o trabalho analítico. Outra coisa, transferência. Um espelho do inconsciente. O que é transferência? Transferência é o espelho do inconsciente. A transferência é um fenômeno fundamental para o processo do ID, pois ela se reflete padrões inconscientes de relacionamento do paciente. O terapeuta, ao se tornar um objeto de transferência, pode acessar conteúdos reprimidos e ajudar o paciente a ressignificar suas experiências. Estamos falando ainda do tempo de hoje, tá? Estamos falando dos pensamentos psicanalíticos sobre o ID. Agora, deixa eu fechar aqui. A sensibilidade no time terapêutico tem que ter. Abrir o ID no momento certo é uma arte terapêutica. Pressionar o paciente antes que ele esteja emocionalmente preparado pode causar retraumatização. Ou seja, ele novamente processar aquele trauma. Você precisa ter essa sensibilidade, esse timing terapêutico. Será que ele já está preparado para falar isso? Ou resistência excessiva. Será que ele está bem emocionalmente para isso? Você precisa entender isso. Por isso, o terapeuta deve estar atento ao momento em que o paciente demonstra maior receptividade para explorar o inconsciente. Vamos ver aqui. Vamos lá. Outro, equilíbrio entre exploração e contenção. A psicanálise busca um equilíbrio delicado entre liberar conteúdos reprimidos e proteger o paciente de um colapso emocional. Essa abordagem respeita a capacidade psíquica do paciente de integrar os insights alcançados, sem sobrecarregar suas defesas emocionais. Tem futuro psicanalista ou psicanalista que fala assim, não, é um paciente muito fraco. O paciente não é fraco. O paciente tem o seu tempo. Eu fui fazendo as perguntas, ele não sabia responder nada. Você precisa ter sensibilidade e um time terapêutico. Se você não tem sensibilidade, não vai ser psicanalista. Vou falar igual o cara do Tropa de Elite. Pede para sair. Pede para sair. Mas tem a responsabilidade como psicanalista. O impacto das palavras no inconsciente. Olha o impacto. O ID responde à linguagem simbólica e emocional. Por isso, a escolha das palavras do terapeuta pode facilitar ou dificultar o acesso ao inconsciente. Lembra disso? A nossa palavra, a sua palavra, pode facilitar ou dificultar o acesso ao inconsciente. Vou repetir. A sua palavra, a nossa palavra, pode dificultar ou facilitar a abertura de um ID. Tá bom? Acesso ao ID. Frases sugestivas e metáforas ricas em significados são ferramentas que dialogam diretamente com o ID. Outro,
Cuidado com a vulnerabilidade do paciente. A abertura do ID expõe o paciente às suas partes mais primitivas e, por vezes, dolorosas. O terapeuta deve atuar como um guia empático e não como um invasor do inconsciente, assegurando que o paciente não se sinta desamparado ou violado durante o processo. Outra, processo gradual de integração. O acesso ao ID não é apenas sobre revelar conteúdos inconscientes, mas também sobre integrá-los de forma que o paciente possa construir uma narrativa mais coesa de si mesmo. Esse trabalho de integração é contínuo e se fortalece com cada sessão. Última, a jornada do autoconhecimento. Explorar o ID é como navegar por um oceano profundo. Algumas áreas são claras, outras são sombrias e desconhecidas. A psicanálise valoriza essa jornada como um meio de autoconhecimento, ajudando o paciente a compreender não apenas suas sombras, mas também suas potencialidades. Então, esses pensamentos aí, ampliados sobre a importância do trabalho cuidadoso e ético com o ID, reconhecendo sua complexidade e seu papel central no processo psicanalítico. Cara, tem isso. Vou parar por hoje, 8h10. Para ou não, gente? Para ou continuo? Manda aí no chat. Faz aula 2, para. Fazer aula 2, né? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. São 8h10. Ó, ainda tem a ética e responsabilidade. Ainda tem os exemplos técnicos, ainda tem as técnicas e tarefas. Ó, ferramentas, tem muita coisa ainda. Como aplicar as ferramentas. E a conclusão. Vamos ver o chat aqui. Então, gente, perguntas e dúvidas. Nós vamos parar por aqui e vamos fazer abertura e fechamento de ID parte 2. Só precisamos saber quando vai ser. Já estou na mão com o calendário aqui. Espera aí, paramos deixa eu ver aqui, o calendário. Ó. Ética e responsabilidade no acesso. Vou até anotar aqui, ó. Você quer fazer dia 21? Dia 21 aqui. Não. Dia 21 eu vou ter que estar. Dia 21 eu vou ter que estar em Campinas, interior de São Paulo. Não. Próxima semana está segunda e quarta com a neurofisiologia. Sexta-feira agora. Próxima sexta. Dia 13? Agora sexta-feira. Tá, eu vou colocar aqui no calendário e atualizar. 19h15. Gente, próxima sexta-feira, dia 9h15, nós vamos fazer a parte 2 de abertura e fechamento do ID no processo terapêutico. Perguntas e dúvidas da aula de hoje, está aberto para você. Ó, deixa eu falar ao vivo. Pode fazer. Abriu o ID do meu paciente. Na verdade, são duas situações que eu quero tirar dúvida. Abri o inconsciente do meu paciente, ele entrou em surto, deixei o meu paciente com o ID aberto durante a semana, foi parar no hospital. Quais são as nossas obrigações perante a isso? Vamos lá. Primeiro, pedir a Deus para que você fique sabendo que o ID dele está aberto. Porque se você não souber, se ele não entrar em contato com você, ou se ninguém da família entrar em contato com você, só Deus. Porque se ele tiver com o inconsciente aberto lá, tentar um suicídio, tá com o inconsciente aberto lá, sofrer todos aqueles sintomas de ataque cardíaco, de sentimento de infarto, porque são doenças psicossomáticas, são sentimentos e coisas físicas, fatores físicos que vêm por causa do inconsciente. Se você não souber, que Deus te guarde. Mas se você ficar sabendo, você tem que dar a estrutura para ele na hora. Na hora. Ligar, tentar conversar com ele. Se estiver no hospital, tentar conversar. O ruim é que hoje as maiorias das consultas das pessoas são online, são em outros estados. Tá? Como é que você vai lá visitar uma pessoa? É complicado. Mas abriu o inconsciente, a pessoa entrou em contato com você, cancele tudo que você está fazendo e vai dar atenção para ela. Usa as ferramentas que eu comecei a dar. Eu ainda não dei as técnicas
nem as tarefas. Eu ainda vou dar na próxima aula, sexta-feira, eu vou dar ainda as técnicas e as tarefas. Ainda vou trazer na próxima aula as consequências jurídicas de você deixar o inconsciente de alguém aberto, tá? Tem consequências jurídicas. Era a minha segunda pergunta. Existem consequências jurídicas, tá? Se Tá, mas, você. por exemplo, meu perfume abriu um gatilho nessa pessoa, eu não percebi, né? Sou de outro estado. Como é que. E a família quiser processar porque ela foi para um hospital, ficou internada, teve parada cardíaca. Gente, é uma situação que ocorreu aqui, estou dando como exemplo, tá? Ocorreu no estágio. Então, o que acontece? Se a pessoa foi para o hospital lá, e aquilo eu falei, primeiramente, Deus guarde a pessoa que não morra, que a pessoa não morra. Mas se vier a falecer e a família quiser processar porque a paciente falou, você vai ter que responder. Você vai ter que responder. Mas se ela não falou, Então ninguém vai processar. Ela vai falar para alguém. Por que você está assim? Ó, como é que é o paciente? Eu fiquei assim depois que eu saí da sessão com o doutor Michel. Acabou, basta para alguém entender. E eu tentei falar com ele e nem me deu atenção. É assim que as pessoas falam. Ó, o número do psicanalista é igual ao médico, tem que estar lá com o seu paciente. Já viu quando você faz uma cirurgia, ou quando você está com o especialista que ele te dá o número particular dele? Você não vai ficar ligando para falar gracinha, né? Eu estou com vontade de tomar um suco. Hoje eu acordei e sonhei com você. Aí é palhaçada. Isso aqui é profissionalismo, tá? Se alguém passar mal porque ficou com o consciente aberto, você precisa dar atenção para essa pessoa. Não estou conseguindo. Peça ajuda. A Jussara deu um conselho. Conselho, não usar perfumes. Boa. Não usar perfume. Gostei, cadê? Um conselho. Não usar perfumes ou aromatizantes ou qualquer tipo de cheiro no seu consultório. Às vezes a pessoa tem alergia. Boa. Bom insight. Vamos lá? Conselho da doutora Jussara Budniak. Não usar perfumes e nem aromatizante. Bota seu perfume na hora que você for embora. Mas tem gente que gosta de botar perfume para trabalhar. Eu gosto de perfume. Mas gente, presta atenção. O psicanalista, você não pode deixa esquecer só, assim. deixa só. Você falou em relação a psicanálise não ser uma coisa, ser uma besteira, mais um atendimento, estou ganhando dinheiro. E assim, eu faço sempre uma ressalva no estágio, né? Às vezes a gente chega com um relatório que Jesus na causa. E eu quero dizer abertamente aqui que relatório é documento do paciente que tem que ficar com você no período de 5 anos. Porque se acontecer um babado desse, como aconteceu esse mês de dezembro, que a paciente foi para o hospital, eles processarem mente renovada ou a pessoa que atendeu essa pessoa, esse paciente, o juiz vai pedir os relatórios para Vai, entender o caso. E se vai. você está com o relatório precário, ele não vai entender nada e vai te dar uma sentença de pena. Podendo ser multa, podendo ser prisão, podendo ser o que for, porque você está como médico responsável por ela, porque você é um médico da área da saúde mental. Então, vamos caprichar nesses relatórios. Vocês estão entendendo aqui o BO que é. E tem uma supervisora, tem uma coordenadora, tem os modelos de relatório. A gente não joga aleatórios para você, se vira. Não. Tem um modelo de relatórios. Tem aula de CID-10 lá no canal do YouTube. Tem vocês ensinando os modelos de relatório, como faz. Não é de uma hora para outra que a pessoa começa a fazer, não. Tem. Exato. E a doutora Padilha está aqui na nossa live, ela pode comentar, ela ainda está acolhendo essa paciente, assim, com maior amor e carinho, e eu estou assim, como assim? Você vai Olha fazer pro bono, é? Ô, doutora Diana, olha o que a Cássia Nascimento escreveu. Aula boa demais. Professor Michel top. Hoje ele estava com um dendê diferente. Cássia, é porque você não viu o começo da aula. Ele estava gritando e estava dizendo que estava calmo. Gente, vamos abrir. Eu estou aqui para responder. Vamos abrir as câmeras aí e tirar foto para a gente postar hoje. Aproveita, posta lá. @psicanalista.michelsilva, @Clube Mente Renovada, @doutora Diana Rocha,
Daniela Daniela Padilha. E vai Padilha. botando uns outros aí. Gente, vamos se seguir. Vamos pedir para se inscrever no nosso canal. Nosso canal está com 500 e poucas pessoas. Vamos Meu bater essa Deus, mão olha aí. que eu estou vendo aqui. Kelly Pinheiro, Cadê? Bia, Stephanie. Como assim? Gente! A Érica, meu Deus, todo mundo. A Kátia Rodrigues, Tiago. Tiago tá doido para Ó, fazer perguntas dessa gente, a olha Daniela. só. Faz pergunta aí, gente. Rapidão, ó. Fizemos correios hoje, tá? Ó, foi enviado o documento para Regina, para Nilton, para Rita de Cássia, para Débora Moura. Depois eu vou mandar todos os rastreios. Angélica Sartori, Denise Souza, Júlio César, Edenilson, Elisete, Elias Afonso, Luciana, José Eduardo, Graciele Miranda. Todos esses foram postados documentos, credenciais, certificados, todos esses. Sexta-feira, é isso mesmo, doutora Diana? Sexta-feira, às 19h15, teremos abertura e fechamento de Calma. ID no processo terapêutico, parte 2. Encontro vocês sexta-feira, às 19h15. Eu acho que eu tinha um compromisso. Caiu o meu compromisso. Vamos lá. Sexta-feira, às 19h15. Nós temos um Gente, encontro olha, aqui. se for para pegar o carro dele, ele vai cancelar a aula. Não estou preocupado com o carro, não. Já deixei na mão de Deus. Já estou 2 meses sem carro mesmo. Ó, presta atenção. Quarta-feira, às 9 horas da noite, live da formanda doutora Sebastiana Mendes. Sexta-feira, às 19h15, parte 2 da aula do ID. Próxima segunda-feira, não, sábado tem aula, né? Sábado tem aula de psicologia analítica. Isso, sábado às 2 horas da tarde, psicologia analítica. Segunda-feira, regravação da aula de neurofisiologia, que é importantíssimo, ninguém dá a mínima para essa aula. E quarta-feira que vem, a última aula do ano, parte 2 de neurofisiologia. É isso. Ai, eu vou estar de férias. Vamos tirar foto, gente. Uma pose bem bonita. Vai lá para as redes sociais do Mensa na Bora, Roça. Érica! Vamos lá, Bora, gente. Érica! Cadê a pose? Vem para frente da câmera, bora! Daisy. Gente, cadê as provas? Cadê as provas? Tem gente aqui que eu nem conheço, hein? Cadê as provas? Bora, Bia, Kelly, Pinheiro. Olha a Kelly como tá bonita. Bora, Mel já entregou tudo. Vamos lá, Oi, vamos lá, Kátia. Cadê foto. as provas? Não, ainda tem que cobrar das provas, bora. Meu Deus, está cobrando o povo de É prova. prova, eu quero corrigir prova. Manda a prova para ela, Bora. gente. Sorrindo. Vou tirar foto oficial, hein? 1, 2, 3 e. Foi. Gente, uma boa noite para vocês. Sintam-se amados por Deus e por mim. Qualquer dúvida, é só chamar a doutora Diana Tem Rocha que, ou me tem chamar. que parar a regravação. Vamos interromper. Outra coisa,